Deus é bom, Deus é maravilhoso, e aqui nós estamos dando início no dia de hoje no livro do Apocalipse, um livro que vai tratar das revelações finais sobre a Terra. Nós podemos ver aqui o autor deste livro, João, não é? João, o apóstolo, João, que escreveu as 3 cartas, e a data provavelmente na década de 90 depois de Cristo. E vamos ver nos versículos 4 do capítulo 1, falando o seguinte acerca dessa palavra. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Simbolismo da totalidade, do poder, não é, da presença de Deus, 7 espíritos. Nós podemos ver aqui, não é, que é João que está escrevendo, não é? Então a revelação do Senhor Jesus foi para João, para que ele estivesse passando a igreja, e assim também para nós. Então nós vamos entender que ele é o mesmo que escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e também agora o Apocalipse. Podemos ver assim a diferença entre as cartas, o Evangelho e agora o Apocalipse, totalmente diferente o estilo. Mas por quê? Nós sabemos que aqui é uma visão, ele vai ter essa visão e ele vai estar passando para nós a visão que Deus lhe deu, e também ele estava em uma situação diferente, ele estava prisioneiro, não é? Devido provavelmente à perseguição de Roma, como sempre, contra os cristãos. E no governo, né, talvez muitos acham que foi logo depois do incêndio de Roma, né, que aquela perseguição que se iniciou contra os cristãos, levantada por Nero. Outros acham que já foi no governo mesmo de Domiciano. Mas o que importa é que a palavra está aqui conosco e nós podemos aprender um pouquinho acerca do que Jesus quis dizer ao apóstolo para passar para nós. Jesus tem revelação para as nossas vidas. Ele não nos revela porque não temos buscado a sua presença, mas o apóstolo João sim estava ali na presença dele, chorando pela igreja, sofrendo um aprisionamento, mas ali glorificando a Deus. E Jesus vai se manifestar a João e alertar a ele para que esteja falando à sua igreja sobre todas as coisas que hão de vir ao mundo. Existem, não é, a interpretação para o livro de Apocalipse. O preterista, ou seja, aqueles que creem que as profecias do livro foram cumpridas, já se cumpriram nos primeiros séculos da história da igreja. Existem aqueles, né, que representam o histórico, ou seja, aqueles que veem o livro de Apocalipse como um panorama da história, simplesmente da história da igreja, dos dias de João até o fim dos tempos. É a história da igreja relatada ali para esses em Apocalipse. Tem também aquele que representa o idealista, aqueles que consideram o livro, né, do Apocalipse apenas uma representação figurativa do mal em constante conflito contra o bem. Então, por isso eles preferem dizer, né, que simplesmente ali está retratando a história entre o mal e o bem, não é, através de tudo que ali João escreveu, de tudo que aqui no livro João escreveu. E tem o futurista. Quem são aqueles que fazem parte desses que pensam assim? Aqueles que entendem, né, que a maior parte do livro, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, o último capítulo, que são profecias a serem cumpridas, tendo verdadeiramente por princípio a interpretação clara e literal do texto. É algo forte e tremendo, nós podemos ver o seu conteúdo, porque o conteúdo de Apocalipse é claro, o nome Apocalipse significa revelação, então está revelando as coisas que viriam ao mundo nos últimos dias.
mesmo em seus símbolos, nós podemos ver que existem explicações, como no capítulo 1, versículo 20, que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o próprio Jesus vai desenrolando a revelação para João, neste versículo 20, que vem a revelação, ele não entendeu e ali houve a interpretação para ele. Então vamos ver também qual o conteúdo deste livro. É Jesus Cristo que está ali, né? Ele é o centro dessa revelação. Ele é o centro do livro de Apocalipse. Ela é a figura principal. No capítulo 1 nós podemos ver ele dirige as igrejas da terra. Capítulos 2 e 3 nós podemos ver ele é o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, e todo louvor é dirigido a ele. E no capítulo 4 e 5 nós podemos ver os julgamentos do período, né, que virá da grande tribulação, os 7 anos, e será ali a demonstração da ira do cordeiro e o retorno de Cristo também a esta terra, que é descrito no capítulo 19, de 11 a 21, vamos estar lendo no decorrer dos dias, até o final, falando acerca deste livro, o livro de Apocalipse. O reino milenar de Cristo, também nós vamos ver descrito no capítulo 20, os novos céus e a nova terra, nos capítulos 21 e 22, no versículo 19, diz assim do primeiro capítulo: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, mandando João escrever. Então, nós vamos ver esse Jesus ressurreto falando para João escrever as coisas que ele estava mostrando, que ele estava revelando. Então o Apocalipse foi escrito assim, em meio a toda a perseguição, mas nós podemos ver que Deus, que Jesus não abandona a humanidade, e especialmente os que são seus. As coisas que são, nós podemos entender e compreender as cartas, não é? As 7 igrejas da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3. As coisas que hão de acontecer depois destas são as profecias dos capítulos 4 a 22. Em cada igreja, Jesus declara: eu conheço as tuas obras. Nós podemos ver Jesus declarando em todas essas igrejas que ele conhece as obras. Não é diferente com a sua igreja, com a nossa igreja contemporânea. Jesus conhece todas as coisas nas nossas vidas. E ali na igreja de Éfeso, a sua carta, Jesus vai estar mandando que João escreva, e vai estar tratando ali, né, do docetismo, que nós já vimos em poucos dias atrás, falando sobre o docetismo, uma forma de gnosticismo, né, aqueles homens ali, mestres, falsos apóstolos, se intitulavam apóstolos, e ali eles queriam ministrar e pregar e dizer que não, a carne para nada aproveita, pode fazer o que quiser com a carne, o espírito está salvo. Nós estamos falando para que possamos não nos ligar nessas ideias. Muitos são os que dizem coisas parecidas. Então o gnosticismo prega isso, mas nós sabemos que Jesus veio morrer por nós. As obras não nos salvam, mas as obras seguem os salvos, e aqueles que são salvos devem praticar boas obras. Então o gnosticismo existia ali na forma do docetismo na igreja primitiva. Então eles rejeitaram, aqueles irmãos ali, aquela igreja em Éfeso rejeitava tudo isso que era contrário à vontade de Deus, à vontade de Jesus, e eles suportaram tudo por amor ao nome do Senhor Jesus. Podemos ver aqui as cartas enviadas às igrejas, 7 cartas. Muitos dizem, não é, que essas cartas, como eu já falei no começo, estão apenas simbolizando várias épocas da história, até o final dos tempos. Para outros, verdadeiramente foram cartas literais, ou seja, cartas enviadas àquelas igrejas com propósito não só de mostrar o decorrer
dos anos na história, mas não falando especificamente também para cada uma daquelas igrejas. Nós vamos ver falando na igreja de Éfeso, né, que a primeira, ele vai dizer que ele conhece as suas obras. Jesus ele conhece tudo que eu faço, ele conhece tudo que você faz, e escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Aquela igreja lutava contra os falsos profetas. Nós vamos ver também a carta à igreja de Esmirna. Esmirna e Filadélfia foram as únicas igrejas que Jesus não teve uma reprovação. Ele conhece todas as coisas, todos os problemas das igrejas. Ele conhece a situação e todas as situações que envolvem o seu povo aqui na terra, e por isso ele mesmo tem a solução para tudo. Então vamos estar com ele, vamos falar com ele, vamos estar colocando as nossas vidas diante dele, porque como igreja de Cristo ele vai estar solucionando todas as nossas dificuldades. Então vamos ver essa carta, né? Que no versículo 10 diz assim, do capítulo 2: nada temas das coisas que hás de padecer, não precisa temer. Você está passando lutas, problemas como corpo de Cristo aqui na terra, em pleno final das eras, mas não tenha medo, porque Jesus está com você, Jesus está conosco e nos dará vitória. Glória a Deus. O temor não, verdadeiramente o amor vai lançar fora todo medo. Vamos confiar tão somente em Deus. Vamos ver no versículo 13 que diz: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Que bom nós termos a igreja reter o nome de Jesus e não negar a fé. Não negue a sua fé. Você está passando problemas, lutas, dificuldades, mantenha firme em seus lábios, em seu coração, no seu espírito o nome de Jesus. Ele está olhando e vê que você é uma fiel testemunha e vai lhe dar vitória, mesmo em meio a lutas e sofrimentos. A quarta carta vai ser a igreja de Tiatira, no versículo 19, o versículo 20, assim diz a palavra: eu conheço as tuas obras, sempre ele dizendo mesmo, conhece as obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui não tem uma opinião assim formada, se seria mesmo uma mulher ou se seria apenas falando dos falsos, daqueles que estavam praticando a idolatria, as coisas para sacrificarem a ídolos naquela igreja, naquele lugar. Mas nós não podemos tolerar coisas semelhantes, não é? Então nós podemos, precisamos e devemos estar lutando contra toda heresia no seio da igreja. Nós não podemos, né, abraçar o pecado no seio da igreja, nem permitir que outros estejam praticando e ensinando heresias, ensinando o pecar dentro da casa do Pai. A quinta carta nós vamos ver que é a igreja de Sardes, que tinha uma aparência de que estava viva, mas estava morta, estava apática. Muitas são as congregações, muitas são as igrejas no nosso século, no nosso tempo agora, com a apatia. Parecem igrejas vivas, mas só no nome, mas na verdade estão mortas. Que não seja você, que nós não sejamos assim, mas que estejamos verdadeiramente vivos, como Cristo deseja que estejamos em sua presença. A sexta carta nós vamos ver a igreja de Filadélfia. Oh, que igreja abençoada. Jesus sabe também as suas obras, né? E tem uma porta aberta grande diante desta igreja. Quem sabe Deus não está agora, neste momento, mostrando para você uma grande porta. Você pode ser uma igreja, essa igreja
de Filadélfia, a sua vida como membro do corpo de Cristo, que Jesus está feliz porque tem guardado a sua palavra e não tem negado o seu nome. Ele elogiou essa igreja, mas a igreja de Laodiceia não, ela é semelhante realmente à igreja de hoje, uma igreja fria, uma igreja também apática, uma igreja que não está nem aí para a obra do Senhor, pregar o evangelho, de ganhar vidas para Jesus, de dar testemunho, de ser quente, uma igreja na presença dele, mas não é quente nem é frio. Então, por isso, Jesus, ele diz assim no versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou você toma um café quente, ou então você vai conversando. Eu sempre digo ali, na época que eu tomava café, não é que desde fevereiro eu não tomo café, pedi a Deus simplesmente e deixei de tomar, glória a Deus por isso, mas ou quente ou até ele vai chegar a temperatura, né, de ficar até frio, mas ali você vai tomando, você consegue, mas você pegar aquele café imediatamente morno para tomar, quem bebe café ainda, quem toma café, sabe como é ruim, não é verdade? Então, seja quente ou seja frio, ou quer Jesus ou então não quer. Meio termo não adianta. Eu quero Jesus aqui, daqui a pouco não quero mais. Ou seja quente ou seja frio. Jesus lhe aceitou, você se entregou a ele e ele quer que você permaneça até o fim com ele. Senão, fica logo frio, sim, e vai embora, se afaste dele. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que você esteja com ele, ele quer que você que porventura está ficando frio na sua presença, você comece a buscá-lo e que assim você seja um crente fervoroso para a glória do nome dele. Esse é o nosso desejo, este é o nosso desejo na presença do Senhor. Então nós vamos ver aqui o capítulo 4, não é? Que já está representando o que aqui, não é? Que é a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Aqui nós podemos ver que é o período, né, do arrebatamento. João foi arrebatado, introduzido à presença do Senhor, e aqui também vamos ver o começo da grande tribulação, dos juízos, da ira do Cordeiro sobre este mundo. Que nós possamos nos ligar em Deus e nós não sermos surpreendidos por esse tempo, por esse dia, mas que sejamos sim arrebatados no dia, não é, que Deus tem preparado para a igreja. Deus, entrega em tuas mãos as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, perdão para os meus, para os nossos pecados. Entregamos o teu povo nas tuas mãos. Que o Senhor faça com que os teus servos, ó Pai, entendam a necessidade de viver na tua presença, fervorosamente, buscando o Senhor, resolvendo os seus problemas, tendo respostas do Senhor para as suas lutas e dificuldades, mas não abandonando por nada a tua palavra, o testemunho do nome do Senhor Jesus. Entregamos em tuas mãos, sim, cada um dos teus servos, o teu povo, e cremos que tens zelado por eles, tu tens zelado por nós, e nós te agradecemos pelas tuas respostas e por todas as bênçãos derramadas sobre nós, em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.